Paranapiacaba, ou como queira falar da maneira correta, Paranampiacabã, que é de onde se vê o mar em Tupi. E Paranapiacaba é um vilarejo que fica dentro da cidade de Santo André. É uma vila, na verdade, né? Que é uma vila que foi feita por ingleses lá no início do século XX. Inclusive aqui a gente consegue ver toda a parte de ferrovia, como a história ferroviária de São Paulo, que conectava tipo São Paulo, Santos, Jundiaí. Então assim, cara, sem contar que aqui também tem uma grande história mística. Aqui existe um encontro também entre místicos, magos, bruxos, toda essa coisa esotérica. Então é uma cidade que tem um ar bem legal, bem interessante, e a gente sempre teve vontade de conhecer Paranapiacaba. Sim, a gente já tinha vindo para Paranapiacaba, na verdade, uma vez, porque a gente foi fazer uma trilha, mas a gente, quando veio para a vila, a gente já estava próximo de tudo fechar, foi tipo 3, 4 horas da tarde. No final da Foi trilha, no final do dia, estava todo mundo acabado, que a gente fez a trilha do funicular aqui de Paranapiacaba. Então, a gente queria muito voltar para cá e finalmente conseguimos. E já estamos aqui, já é meio-dia, 1 hora e já tá tudo com neblina aqui. Então tá do jeito que a gente queria ver Paranapiacaba. Então vem com a gente conhecer a cidade. Essa aqui é a igreja de Bom Jesus de Paranapiacaba. Ela data mais ou menos de 1889. Diz-se que essa data aí é de quando foi terminada a construção, porém nós temos registros de que a primeira pedra fundamental que foi usada na construção dessa igreja, ela seja de 1884. Existe também uma curiosidade aqui de que a torre da igreja também teria sido construída em 1889, transformando o que era a capela em igreja. E outra coisa também, tem umas imagens muito bonitas lá dentro, umas pinturas lindas, absurdas. Exato, nós temos uma pintura dentro da arquitetura bem bonita e bem preservada, que é muito importante falar também. Aparentemente também eles fizeram um grupo de WhatsApp aí para poder fazer o movimento SOS Bom Jesus, né, que é o nome da igreja, para poder fazer brechós e coisas do tipo, para arrecadar também dinheiro para a igreja e manter ela sempre tão bem preservada. Bom, aqui a gente está no Museu do Funicular, que é basicamente as partes dos galpões que a gente tem aqui do funicular, da parte que fazia toda a trajetória daqui para Santos e coisas do tipo. A gente conversou com o senhor André, ele faz uma visita guiada aqui, ele é basicamente o guia do museu. Ele trabalhou aqui também, né? Ele trabalhou, exato, ele trabalhou no funicular, ele trabalhou, tem inclusive certos materiais que ele usou durante a época que ele trabalhou aqui no museu. Tem martelo, tem pregos, tem muitos pregos que ele já martelou por aqui, e a gente bateu um papo com ele também para falar a respeito do que era o funicular e tudo mais. Então eu acho que é uma parada muito importante de você assistir também, de você saber, porque essa parte do funicular era uma coisa muito importante, porque era onde justamente levava o café, que foi uma das grandes exportações do Brasil, lá no início do século XX e tudo mais. Então, assim, é totalmente incrível, e a gente vai deixar um trecho do seu André falando com a gente a respeito um pouco da história do funicular. Estamos na quinta máquina fixa do segundo sistema funicular, lançado em 1901, funcionou até 1982, trecho de Piaçaguera Santos a Paranapiacaba. A gente fez uma trilha, a trilha que é proibida, que falam que a gente visitou um funicular que é lá em cima, no final dos trilhos, desses trilhos, eu acho que passam aqui, né? A 2 km, isso. A quarta máquina fixa. É, eu acho que é a quarta ou a terceira. Vocês atravessaram a ponte da Grota Funda? Sim, a gente 90 atravessou. metros de altura, a ponte balança um pouquinho, é top, a legal. gente fez e a gente visitou lá. E é muito legal ver como que aqui está mais conservado. Esse maquinário aqui, ele era utilizado com aproximadamente 250 funcionários. O sistema funicular, quando estava a todo vapor, no ano de 1982, ele foi um pouco criticado por parte dos portugueses que estavam tomando conta aqui e os ingleses no operacional. Nessa crítica, os ingleses acabaram cedendo para os portugueses e deixaram tudo que trouxeram da Inglaterra para cá para trás. Voltaram para a Europa
Aí os portugueses utilizaram o apoio dos Estados Unidos, inglês e americano, que vieram e montaram aquela roda, aquela máquina lá em cima. Nossa. Aí com aquele produto ali em cima montado pelo inglês e americano, começou a devastação da funicular. Caramba. A funicular, apesar de ser a maior do mundo, única, aí peças tamanho único aqui em Paranapiacaba, teve que parar devido à modernização. E outra coisa, aqui quando a gente vê, cara, é uma viagem ao passado, sabe? Que você encontra materiais usados na época, como a Ju falou, você encontra um funicular preservado, né? Que ele foi Sim. reformado, inclusive. Não, ele não foi reformado, na verdade, ele foi mantido. Foi mantido, né? Exato. Mas tá com a pintura ainda da época. Tá com a pintura ainda. tudo. É muito legal porque a gente viu um funicular que não estava reformado, a gente viu um funicular abandonado, né? Um sistema de polias, vamos dizer assim, são gigantescas. A gente viu um que não estava bem, vamos dizer assim, bem conservado, né? Eu vou deixar até a foto aqui na tela para você poder ter uma noção do antes e depois. Não antes e depois, mas sim, é um antes e depois, porque era como era antes e como pode ficar daqui a um tempo, se não tiver conservação, obviamente, né? Uma coisa muito interessante de Paranapiacaba é que você tem muito produto feito de cambuci. Aparentemente é uma fruta bem comum aqui, tem muito aqui. Eu não sei bem o porquê, pra ser bem sincera, eu não pesquisei muito a respeito disso. Porém, você consegue encontrar licor de cambuci, suco de cambuci, sorvete de cambuci, cachaça de cambuci, cerveja de cambuci. Então, realmente tem muita coisa dessa frutinha. A gente bebeu um suco de cambuci. Eu particularmente achei que ele tem um pouco de gosto de jabuticaba, lembra? Mas Maíque falou que não tem. Ele não concorda, mas é porque ele não gosta de jabuticaba, entendeu? A pessoa não gosta de jabuticaba. Aí ele acabou discordando da minha pessoa. É que assim, jabuticaba é ruim, né? Vamos ser bem sinceros. Não, jabuticaba não é ruim. Não, jabuticaba é bem, bem ruim. Não, não é ruim. Eu adoro E o suco de cambuci é docinho, é gostoso, tem gosto, sabe? Mas se a jabuticaba for adoçada, vai ficar gostoso também. Mas Você aí, que é chato. será que foi adoçado aquele suco ali? Eu não sei. Foi, com certeza tem parece. açúcar ali. Mas Aí eu quase enfim, caí. agora a gente tá a caminho do Castelinho, né? O Museu do Castelo. Na verdade, a gente tá subindo num lugar, acho que não é o Museu do Castelo ainda. Mas a ideia é ir no Museu do Castelo pra gente ver e falar um pouco a respeito do que tem por lá. Bom, a gente tinha falado anteriormente que a cidade é meio mística e tudo mais, e vai ter a convenção de bruxas de Paranapiacaba na próxima semana. A gente tá vindo na semana anterior. Meio que se eu soubesse eu teria vindo semana que vem, porque eu ia querer ver. Porque a gente nunca viu, a gente já viu muitos vídeos e coisas do tipo, mas a gente de ver de fato ter vindo em alguma convenção a gente não veio. Isso é uma coisa bem diferente, né? Dizem que é bem interessante de vir, então rola curiosidade, sabe? Então, quem sabe um dia a gente consiga vir pra cá durante a convenção. Bom, como eu tinha falado, a gente tinha subido num lugar que na real não tinha nada a ver com Castelinho, era só tipo umas ruínas aleatórias. E agora a gente de fato está no Castelinho, que inclusive é um lugar muito bonitinho, tá? A gente está subindo aqui aleatoriamente porque tem vários lugares que a gente pode subir aqui. E a gente tem uma vista bem legal da vila aqui embaixo. E uma parada muito interessante também de ser falada a respeito de Paranapiacaba é que ela é dividida em duas vilas. Ela não é uma vila só. Existe a vila antiga e a vila nova. A vila nova tem outro nome. A gente pesquisou o nome, não lembro. A gente pesquisou o nome, mas eu vou colocar aqui na tela, que é a Vila Smith, Alguma coisa assim. né? Então eu vou colocar o nome corretinho aqui na tela. E então ela é dividida em duas vilas, que é uma parada muito interessante, porque a gente tem que levar em consideração que Paranapiacaba foi uma vila construída pelos ingleses, né? Não somente pelos ingleses, mas também com o intuito de trabalhar na linha ferroviária, né? E Tinha tecnologia inglesa aqui, muitas casas seguem o padrão inglês, então você vê muito essa influência aqui, sabe?
Sim, muitas casinhas aqui são... Cara, tem muita casinha aqui muito bonitinha. A gente vai mostrando durante o vídeo e tudo mais. Muitas construções fofíssimas. Muitas dessas construções, inclusive, elas foram transformadas em restaurantes, em lojinhas de artesanato aqui. Tem muito artesanato, muito mesmo. Então vamos lá que agora é hora de adentrar ao castelinho, o Museu do Castelo. Seguinte, a gente está aqui no Museu do Castelo. A gente teria que esperar para ver e juntar um novo grupo para poder entrar. Só que o que acontece? A gente tá com o dia meio contado, porque a gente só tirou esse dia para ficar aqui em Paranapiacaba, né? Então, a gente resolveu que a gente não vai esperar para entrar no Museu do Castelo. Fica a nossa recomendação caso você queira vir, porque também museu é sempre importante pra gente saber mais a respeito da história do lugar e tudo mais. Mas a gente só não vai ficar mesmo porque a gente não vai esperar, porque a gente tem que visitar outras coisas aqui na cidade, a gente quer aproveitar um pouco também. Dia pra visitar aqui, então não tem como a gente não se programou pra ficar, tipo, de noite e tal, pra gente poder visitar mais lugares. A gente só tinha hoje, então... Como uma visita rápida, vai ficar para próxima, o Museu do Castelo, justamente só por causa dessa parte de você ter que esperar para poder ver o próximo grupo e tudo mais. O ingresso aqui é R$10, assim como o Museu do Funicular. Tem ingresso para ser comprado, mas aqui você consegue comprar na hora, não precisa, tipo, reservar com muita antecedência, pelo que eu tava reparando. E aí tem esse lance do grupo, aí mas é bom chegar cedo só para você não ter... É bom chegar cedo para você pegar um tempo menor de espera, vamos dizer assim. Exatamente, pra não ter muita gente na sua frente. Exatamente. A gente está na fila para pegar e experimentar sorvete de Cambuci. Como eu falei, aqui tem tudo de Cambuci, né? A gente tá aqui no Mercadão, dá pra ver ali? A gente tá no Mercadão, no mercado, na verdade, tá tendo basicamente uma feira gastronômica e que tem um monte de coisa feita de Cambuci. Nós compramos hidromel aqui, que a gente não fazia ideia que vendia, mas compramos. Tinha também melomel de Cambuci com laranja, mas a gente acabou não comprando porque a gente queria hidromel mesmo. Então a gente comprou e tem muita coisa de Cambuci, então a gente vai pegar agora um sorvetinho para poder experimentar. Bom, o meu estado já está lamentável, mas eu queria aqui mostrar aqui, ó, peguei um sorvete de Cambuci com chocolate. A Maíque já pegou de Cambuci, já tá detonando ali, então, enfim, vamos lá. A caldinha já foi beleléu. Estragar o sabor de sorvete. Ai. Comi cabelo junto. Nossa, é bom? Muito gostoso. Bom demais. Agora a gente está aqui no Centro de Urbanismo, que é onde temos várias maquetes das casas daqui da Vila de Paranapiacaba. Como elas eram construídas, materiais usados, arquitetura, estrutura. Tem uma parte que eles mostram como era a fundação da casa, sabe? O buraco que eles cavavam e, cara, era tudo coberto de pedra. Nossa, surreal. Sim, tem pedras reais, tipo, que foram encontradas em restaurações aqui. Inclusive, algumas peças de restauração. Tijolos originais da época, telhas. Telha francesa, tem também ferrolho que também encontraram, tudo. Então, assim, é um lugar muito bacana, é muito interessante de você saber. E também um adendo aqui, temos casas diferentes, tipo E, tipo X, que eu não fazia ideia que tinha essa diferenciação. Exatamente, cada tipo de casa tem a sua forma de construção, né? Sua arquitetura, seu design próprio. Nossa, incrível. Sim, eu achei muito legal. E as miniaturas, eu até ouvi o pessoal falando que parecia casa de boneca, né? Realmente parece. Assim, eu tenho só uma crítica a fazer, porque eu senti falta de um pouco mais de detalhe na maquete, sabe? Mostrando mesmo
Tipo, cara, os móveis que eles eram usados naquela época, sabe? Como as pessoas dormiam, sabe? Esse tipo de coisa. Acho que faltou isso. Tinha muitas maquetes que já estavam vazias, só a estrutura mesmo. Focaram só na estrutura, de Muita fato, né? estrutura, mas não tinha nada voltado, tipo, talvez, aos hábitos das pessoas daquela época. A gente está falando aqui do século XX, né? Do início do século XX. Então, faltou isso e também faltou um pouco de organização na hora de mostrar os materiais, porque Parecia que alguém tinha metido a mão e mexido, embaralhado mesmo com tudo, já a vidro, numeração. porque tem vidro em volta, Sim. tá? Pra não mexer, coisa do tipo. Mas eu também senti isso, que parece que alguém meteu a mão ali e saiu mexendo nas Querendo ou coisas. não, é um pedaço da história, sabe? A gente tem que ter um pouco de respeito. Um pouco de respeito, tem que ter muito respeito, sabe? É um pedaço do que Sim. as pessoas antes de nós viveram, como elas se comportavam naquela época, onde elas viviam, o que elas comiam, sabe? Esse tipo de coisa. E isso tem que ser mantido vivo, sabe? A gente não pode chegar a meter a mão e bagunçar e tocar o zaralho e achar que tá tudo bem, cara. Não é bem assim. E aqui é um pedaço da história extremamente importante, né? E é muito legal você ver como que as pessoas, como que eram construídas as casas e coisas. E vai passar aí 2 casinhas peculiares que tem aqui, que é uma particularidade da época, que tinham diversas casas em que o sanitário era do lado de fora da casa. Exatamente. E eles mantiveram isso daqui, inclusive, como sanitários também. Sanitário para as pessoas usarem, visitantes, né? Porque aqui, como a gente falou, é um lugar da prefeitura, da prefeitura, mas da parte do vilarejo. Eu não sei, é do governo. Mas eu achei muito legal que eles mantiveram isso, e inclusive quando a gente estava parado na pousada, carregando o celular, não é mesmo? A gente ouviu a dona da pousada falando a respeito também de... Existiam, sim, casas que tinham o banheiro dentro. Mas eram casas de senhores. Eram as casas dos senhores. Exatamente. Então é mais uma curiosidade bem legal. E as pousadas aqui, tem pousadas que antigamente eram casas dos senhores, né? Dos grandes senhores, pessoas com muito dinheiro, comerciantes e tal daquela época. E hoje em dia, elas são como se fosse um hostel, sabe? Sim. Tipo, você aluga um quarto, mas você tem um banheiro compartilhado. Sabe? Diferente de outras casas aqui também, de outras pousadas que possuem um banheiro do lado de fora também. Ou do lado de fora. Então, assim, tudo depende da experiência que você quer ter, sabe? Isso é bem legal, da escolha da pessoa que quer ver. Sim, depende também do quanto que eles mantiveram a originalidade da casa também. Pelo que vejo, é muita coisa original. Sim. Sabe? Tem muitas casas ainda que há pessoas morando, sabe? Então, foi mantido. Eu não sei por dentro, talvez tenha havido uma reforma e tal, possivelmente, para manter até as coisas. Fazer habitável, né? Tornar habitável hoje em dia. Concluindo por aqui o nosso vídeo de Paranapiacaba. Esperamos que você tenha curtido. Foi nossa primeira tentativa aqui, então espero que você curta e que nós nos vemos nos próximos. Compartilha esse vídeo aí com a galera, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, que lugares que a gente possa visitar também, que vocês querem conhecer, que vocês conheceram e gostaram muito e acreditam que gostaremos também, então só coloca aí embaixo. Então a gente se vê no próximo. Tchau. Chovendo? Não, abelha. Abelha não, vespa. Tá ouvindo barulho, não? Tô, mas... não vai atacar não, a gente tá parado. Aqui em cima. Não vai atacar não. Medo disso.